Ora, muito bem-vindo. Já sabem, eu sou o Bruno Francisco e estamos aqui mais uma vez para trazer alguém que trabalha de perto com este jogo que nos apaixona, que trabalha de perto com o futebol. Desta vez trago aqui o Carlos e trago aqui o Carlos porquê? Porque ele trabalha com... é um mentor de treinadores e jogadores profissionais e eu acho que muitas das vezes este tipo de assuntos acaba por ser desvalorizado. Muitos de nós, enquanto adeptos, olhamos para o jogador ou olhamos para o treinador e como quase uma máquina que tem que ter resultados imediatos, independentemente de tudo o que o rodeia e de todo o contexto onde está envolvido, às vezes até extra-campo, e é isso que eu quero perceber ao trazer aqui o Carlos. Carlos, olha, bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite e espero que isto seja uma conversa top, porque eu quero mesmo aprender sobre este tema. Boa, obrigado Bruno, boa noite a todos. É realmente um privilégio para mim poder ser convidado para poder falar sobre estes temas. Geralmente eu trabalho em back office, portanto por trás, e não tanto no front office, ou seja, à frente das câmaras, e portanto é difícil às vezes as pessoas conhecerem-me ou terem acesso àquilo que é a especialidade nestas áreas. Obrigado pelo teu convite, Bruno. Ora essa. Olha, só já agora para deixar aqui esclarecido, tu não trabalhas diretamente num clube tipo todos os dias, tu trabalhas diretamente com os intervenientes, digamos assim, com o treinador e com o jogador extra-clube. Exatamente, portanto, quem normalmente me procura, geralmente treinadores que depois orientam os atletas para falarem comigo. Não trabalho especificamente com um clube, trabalho com atletas de seleção, treinadores de seleção, clubes profissionais, primeiras ligas da Europa, portanto, não diretamente com o clube, mas dá-me assim algum background, assim, alguma experiência relativamente a diferentes ligas, também alguns clubes que estão em distritais pontualmente, portanto, têm alguns problemas e falam, portanto, aquilo que acontece é, a minha experiência está muito direcionada a 4 níveis, portanto, a formação, o não profissional, o profissional e o alto rendimento. Portanto, Ok. E daí, portanto, podemos diferenciar as questões ou diferenciar algum tópico que queiras aprofundar. Olha, já agora, e já que falaste nesses 4 patamares, tu tens ideia de quem é que te procura mais? Se é o alto rendimento, se é o profissional de segunda liga, por exemplo, ou de Liga 3 e que quer, por exemplo, dar um salto e que procura desbloquear aí alguma coisa? Tens ideia de quem é que é o público que te procura mais ou é por igual? Eu penso que, como eu te falei no início, o meu trabalho é por trás das câmaras, geralmente é por referência. Então, Ok. como eu trabalhei com muitos treinadores, o exemplo do Luís Freire, que está no Rio Ave, foi meu colega na faculdade, o Filipe, que está no Braga neste momento, Filipe Antunes, adjunto também, foi meu colega na faculdade. Portanto, Foi meu colega, olha, jogou comigo à bola no Malveira. exatamente, até esteve lá como coordenador e tudo, exatamente. Portanto, o que acontece aqui é eles vão passando a palavra, vão Claro. passando, e é mais por referência, as pessoas chegam até a mim por referência, não tanto por divulgação externa, lá está. O que acontece neste caso é, eu tenho uma rede dali não profissional para profissional e um ou outro de alto rendimento. Porquê? Porque ainda estou a caminho de chegar a... Eu ajudo os Ok. treinadores a chegar a esses níveis. Yeah. Não apanho tanto o treinador que já lá está, porque já é um treinador mais experiente e geralmente não procura mentores mais novos, não é? Quer Claro. mentores à mesma idade, portanto, existe muito esse bloqueio da parte deles, que é as convicções que nós temos sobre a competência baseada na idade, não a nível de resultados. Porque se Claro. formos ver a nível de resultados, Mas tu efetivamente. sentes que, também se calhar, porque imagina, um treinador que seja de alto rendimento, acredito eu que o facto de já lá estar, por exemplo, há alguns anos, também já fez esse caminho, se calhar, com algum outro mentor, ou seja, não está propriamente, se calhar, à procura de novo staff, porque já tem o seu próprio staff de ter estado já há vários anos. Se calhar será um bocadinho mais por aí, se calhar, não sei. Sim, exatamente. Eu conheço muitos treinadores de alto nível que têm o seu mentor. Portanto, Yeah. mesmo Guardiola, portanto, é um treinador conhecido que teve alguns mentores, principalmente quando começou. Uhum. Mentores Olha, ele até procurou mentores nos Estados Unidos. pois. Portanto,
Sim, sim, o Guardiola, por exemplo, dá. E aliás, mesmo como ele fala nas conferências de imprensa, nota-se que há alguém muito virado para este lado, pronto, para esta parte mais mental, porque ele quando fala está tudo ali muito, muito bem pensado naquilo que quer dizer, no fundo. Eu ia-te fazer outra pergunta também, antes de afundarmos um bocadinho mais no tema, que é quando te procuram, ou seja, quando alguém te dá a tua referência para alguém ir ter contigo, é para desbloquear alguma coisa ou é simplesmente a pessoa vai à descoberta numa tentativa de tentar ser melhor do que aquilo que já é? Eu vou-te ser muito sincero. A maioria das pessoas procura quando quer ter um determinado desempenho e não o está a conseguir. Portanto, Ok, é quando o problema aparece. É muito ok. difícil a pessoa aparecer por prevenção. Está claro? E prevenção não é como a saúde, que nós vamos andar a tomar suplementos antes de. Não, basicamente eu quero ser melhor. Chegarem ao pé de mim e dizer assim, Carlos, o que é que eu preciso, passo a passo, para ser melhor? O que é que eu preciso fazer a nível de conjunto de ações para além daquilo que é o treino? Isto é uma coisa, a pessoa está à procura, está a ser proativa. Outra coisa é a pessoa chegar ao pé de mim e dizer assim, Carlos, eu estou com uma crise de dificuldade de confiança. Yeah. Ok, então aí vamos trabalhar especificamente aquele tópico e depois a partir dali a pessoa começa a perceber que outras áreas é que também pode vir a trabalhar. E aí então passamos de uma transformação no próprio atleta, que é eu vou trabalhar uma questão problemática para uma questão mais preventiva, efetivamente. Sim, e sentes que há muitas barreiras, digamos assim, quando a pessoa chega nesse estado. Isso é um processo relativamente rápido ou se calhar depende de caso para caso, acredito eu. Se calhar. Mas Diz. sentes que há muitas barreiras? Não. Ou que a pessoa já vai aberta para melhorar? Eu acho que o principal problema está no diagnóstico, que a pessoa não faz ideia do que é que está a passar. Portanto, a Ok. pessoa simplesmente sente que está ali alguma coisa que não a está a permitir. Não é? Isso é muito fácil. Portanto, um atleta quando vai entrar num jogo, antes do apito inicial estão todos já dentro do campo, o atleta está ansioso, né, para que o jogo comece, não sabe se o adversário está bem preparado, se não está. Portanto, há algum nível elevado de ansiedade. Né? Só que esse nível de ansiedade inicial, se não for bem controlado, ele pode entrar no medo, ou pode entrar efetivamente num excesso de excitação, que acontece provavelmente em jogos da Liga dos Campeões, quando jogamos contra clubes muito, muito elevados, a nível de nome, ou por exemplo na taça, equipas que estão na terceira liga e vão jogar contra o Benfica, o Sporting, o Braga, o Porto, seja o que for. Portanto, há níveis de excitação tão elevados que acabam por aquela ansiedade os tornar distraídos para a performance que precisam de ter. Portanto, Sim. qualquer tipo de distração que acontece no jogo é um desfoco Ok. emocional. Portanto, ou porque está com confiança a mais. Um jogador do Sim. Benfica que vai jogar contra. Aconteceu agora, né? O Benfica foi jogar para a Com o taça. Feyenoord. Ou com o Povidem ou com o Feyenoord. Foram dois jogos que se Exato. notou muito, sim. Sim. Exatamente, ou seja, o que acontece é tu jogas com uma equipa da Liga 3 e depois a seguir vais jogar para a Liga dos Campeões, portanto, são níveis muito desfasados que depois o que acontece é eles ficam arrogantes quando jogam contra equipas muito baixas ou ficam demasiado na dúvida quando vão jogar contra equipas mais elevadas. E esta variação da confiança faz com que o atleta tenha dificuldade no controlo emocional para que possa estar focado no plano de jogo, no plano, na ação que tem que fazer em determinado momento, a ação técnico-tática. Isso que estás a falar, no fundo, se calhar vai enquadrar muito naquilo que na gíria se diz o mudar o chip, muitas das vezes. É capaz de ser isso. Porque senão, o que tu estás a dizer faz todo o sentido, porque, por exemplo, pegando o exemplo que deste, os jogadores vieram de uma pausa de seleções, onde há se calhar uma descontração maior do que o normal. Ok, houve alguns que tiveram a competir, mas fora da realidade do clube, apanham um clube de campeonato de Portugal, depois a seguir vão à Liga dos Campeões e parecia claramente que não havia ali rendimento. A equipa estava muito diferente daquilo que tem sido os jogos todos, né? Um, esse excesso de excitação, eu até pensava que poderia ser algo bom, ou seja, podia dar para o mau, mas também podia dar para o bom. Não é mau, não é péssimo o jogador ir amorfo também. Ou seja, há que haver ali algum sangue na guerra, digo eu, não sei. Exatamente. Exatamente. Aquilo que eu costumo dizer é, tanto o atleta como o treinador têm que mudar
tenho que mudar aqui a forma de ver a confiança, a motivação, a pressão, seja o que for, ok? Eu costumo utilizar para os atletas, tenho que utilizar uma linguagem mais simples, não que eles não entendam, mas para ser mais prático, ok? O treinador, a linguagem é um pouco mais teórica porque ele gosta de conceitos para poder depois agir de acordo com o que ele quiser fazer. O atleta é mais direcionado à ação. Então o que eu costumo dizer assim, a confiança não é eu tenho um 0, eu tenho um 10 e o ótimo é ter o 10. Não. Nós temos que transformar esta escala numa escala de circular. Então, por exemplo, eu utilizo muito a mão para ser visual. Portanto, basicamente o que acontece é, se eu não tenho confiança, eu vou estar em descrença e vou estar num nível muito baixo. Ok, o nível ótimo da confiança vai estar no meio, vai estar aqui. E se nós olharmos para os dedos, é o mais alto. Então, um pouco menos de confiança eu vou estar em dúvida. Mas quando eu começo a ter um bocadinho mais de confiança a mais, a minha performance também começa a baixar. E eu começo a entrar em distração. E quando eu tenho confiança muito a mais, eu também vou baixar muito mais o desempenho e vou entrar em arrogância. Por isso é que eu costumo dizer que a equipa que está em dúvida, que quer ganhar um grande, geralmente está em dúvida, tem um desempenho superior a uma equipa que está arrogante e que vai para o jogo completamente relaxado. Estás a ver a ideia? E depois, às vezes, é surpreendido exatamente com um golo e depois não consegue ter reação porque exatamente está tão relaxada que depois não consegue saltar logo para o nível ótimo. Tu tens aí, por exemplo, esse ponto ideal de confiança, esse dedo do meio, digamos assim, né? Exato. Tu tens atletas ou equipas que estão muito tempo aí e se calhar agora, apesar de sermos aqui um podcast mais virado para o Benfica, podemos pegar no exemplo do Sporting, por exemplo, que está naquele nível perfeito há muito tempo, tudo corre bem. Tu deves ter de certeza noção, mas que tipo de trabalho é que tem que ser feito a nível mental com aquele grupo de jogadores e treinadores também, para que não se entre naquele ciclo negativo que estavas a falar? Sim, eu vou utilizar esta ferramenta para ser mais visual. Ok, então quando uma equipa ganha um jogo, a equipa tende a passar da confiança para o excesso de confiança. Não muito, mas algum. E aí entramos um pouco na distração. O que é que nós vemos? Aquilo que eu vejo é que o Ruben Amorim está a ser muito bem acompanhado, porque efetivamente aquilo que tenho conhecimento, eu não estou por dentro, mas aquilo que eu ouço falar é que ele tem um profissional na área da psicologia que está a trabalhar com ele, ok? E nota-se muito naquilo que é a comunicação dele pós-jogo, porque aquilo que acontece é quando a equipa começa a entrar em estados mais elevados de confiança, ele baixa a confiança nas conferências de imprensa, dizer que o próximo jogo é que é mais importante e para desfocar um pouco aquilo que está a ser a confiança a mais. E isso é muito importante. O treinador, primeiro, saber fazer o diagnóstico de onde é que está a equipa e, segundo, dar-lhe exatamente o contrário. Então, o que é que acontece? Quanto mais eu estiver no nível de confiança, mais dúvida eu tenho que criar para conseguir equilibrar. Quanto mais a nível de dúvida eu tiver, mais confiança eu vou ter que dar para aumentar ali um pouco. Portanto, isto tem que ser um jogo de balança. Estou a ser claro? Sim, o que acontece é que quando uma equipa começa a ganhar vários jogos seguidos, ela vai começar a ter tendência a cair para este lado. E aí o treinador tem um trabalho mais de criar dúvida. Como é que se cria dúvida? Simples. Aquilo que nós fazemos hoje ainda não é suficiente para onde nós queremos chegar. Então aí já estamos a baixar um pouco aquilo que é a confiança. Podemos estar a ganhar, mas ainda não vamos conseguir fazer tudo aquilo que podemos fazer. Aí eu estou a criar o quê? Dúvida para conseguir baixar um pouco a confiança. Só que isto é o trabalho do treinador. Quando o atleta vem falar comigo, é diferente, sou eu que faço esse trabalho com o atleta. E geralmente nós fazemos um diagnóstico inicial para que eu possa perceber os pontos fortes e os pontos fracos do atleta a nível técnico, tático, estratégico, físico e comportamental. Nós fazemos um diagnóstico, não só da percepção do atleta, como ele depois eu tenho acesso a vídeos para poder eu próprio fazer a minha avaliação nestes níveis. E a minha avaliação geralmente não é pela minha percepção pelo meu olho, é por coisas concretas. Ou seja, eu avalio o que é que ele faz e o que é que ele não faz. E o que ele faz e não faz leva-me a uma percentagem. Tal como nós temos a eficácia de passo, por exemplo. Sim. Em X passos, quantos é que ele falhou? Portanto, aquilo que eu vou analisar sempre é o comportamento feito. Não vou fazer um diagnóstico a olhómetro, está claro? E depois comparo aquilo que eu vejo, aquilo que ele vê, nele próprio, e fazemos uma comparação para perceber
quem é que poderá estar ali um pouco desfasado. Geralmente acontece haver um desfazamento, porque o atleta, lá está, ou vai ter a tendência de cair para um lado mais de dúvida e ele próprio não acredita nas capacidades dele e, portanto, vai fazer uma avaliação mais baixa, ou outro tipo de atleta que vai fazer uma avaliação mais alta do que aquilo que realmente ele faz. Portanto, ele ou há de cair para um lado ou há de cair para o outro. E aqui vamos tocar num ponto essencial, que tem a ver com a personalidade. Então, todos nós temos uma tendência a cair ou mais para um lado ou mais para o outro, como padrão normal de atuação. E é isso que depois também leva a que não só o treinador, como o coach ou o mentor terá que perceber isso na personalidade do atleta para que possa efetivamente, cada vez que vai trabalhar com o atleta, saber como comunicar com ele, como baixar-lhe ou aumentar-lhe a confiança, na forma como vai-lhe dar ferramentas, na forma como avalia as ferramentas e por aí fora. Eu ia-te perguntar, que e indo aí um bocadinho atrás, não estavas a dizer, mas pegando nesta última parte também, que é, tudo bem que o treinador, muitas das vezes, por exemplo, vai à conferência de imprensa e acredito que haja mensagens para dentro e outras para fora, e muitas das vezes, por exemplo, o Amorim, que estavas a falar e bem, baixa ali um bocadinho para criar a tal dúvida, para voltar para equilibrar a balança, digamos assim. Ele tem que ter esse discurso também depois lá dentro, ou basta, se calhar não basta só dizer isso em público, não é? Porque eu tenho sempre a ideia que os jogadores têm um ego maior do que aquilo que às vezes é na verdade, a qualidade ou a capacidade, ou pelo menos todos têm um ego que os atraiçoa algumas vezes. Não basta o treinador chegar ali e dizer, se calhar é o trabalho durante a semana que depois também os coloca nesse estado de dúvida, porque eles lidam todos os dias e se ele disser que temos muito para fazer, mas depois for para o treino durante a semana e estiveram toda em alta e em festa, se calhar as ações e a linguagem não batem certo uma com a outra, não sei. Sim, tu tocaste aqui num ponto importante, que é a comunicação na entrevista pode ter vários sentidos. Primeiro sentido, a comunicação do treinador está a ser direcionada para os adeptos. Segundo ponto, a comunicação do treinador está a ser direcionada para a equipa dentro do balneário, mas através da entrevista. Ou a entrevista do treinador pode estar a ser direcionada para a outra equipa. Ok? E aí depende do objetivo do treinador naquilo que está a dizer. E isso deve ser preparado antes, não no momento da entrevista, está claro? Portanto, antes do jogo, aquilo que faço com os treinadores é, ok, na entrevista nós vamos direcionar a mensagem para quem, dependendo do resultado. Lá está. Okay. Vamos a ver. Tá? Preparas os cenários. Preparas a derrota, o empate e a vitória, preparas os cenários com a pessoa. Okay. Então, por exemplo, se nós estamos a ganhar muitos jogos e eu quero mandar uma mensagem para o próximo adversário, eu posso dizer, efetivamente, nós estamos a ganhar, mas o próximo adversário também é forte. E eu já estou a mandar uma mensagem para o adversário naquilo que eu quero fazer sentir o próximo adversário. Se eu vou dizer, o próximo adversário também é forte, o que eu estou a passar é reconhecimento ao adversário. Portanto, eu não estou a desafiá-lo. Porque, efetivamente, se ele é forte, eu não o quero desafiar. Eu quero que ele sinta reconhecimento para que baixe um pouquinho ali a motivação de não, vamos para cima deles. Estás a perceber? Yeah. Portanto, isto depende da mensagem emocional que nós pretendemos. E aí entramos nos mind games, ok? Outra questão é, não, eu quero passar a mensagem para a equipa. Ok, então eu posso falar na entrevista uma determinada coisa que depois eu tenho que ser coerente no treino. E aí já tem a ver a ligação entre a liderança do treinador e a metodologia de treino. Porque muitos treinadores que eu vejo de alto nível neste momento, devido à falta de conhecimentos destas áreas, porque os cursos de treinador não têm este tipo de abordagem, o que eles fazem basicamente é, eles dizem uma coisa, né? Eles dizem à equipa que tem que baixar a confiança, mas depois vão para o treino e não aumentam a dificuldade, não aumentam o desafio, não aumentam... Porquê? Porque não querem frustrar os atletas, como é óbvio. Porquê? Porque não sabem lidar depois com essa frustração. Se eu provocar um desafio no treino que eles não conseguem realizar, eu estou a aumentar o nível de frustração. O que vai acontecer é que os atletas vão se virar contra o treinador. E ele, se não souber gerir bem isso, ele está a criar um problema para ele próprio. Sim. Então é muito mais fácil nós treinarmos a equipa com coisas que eles são capazes de fazer,
que é para não criar conflitos e que esteja um ambiente ali de harmonia, né? Só que o que está a acontecer é que está ali uma harmonia artificial. E depois isso vai enchendo o balão da confiança e depois vai ter tendência a equipa a entrar em estados de relaxamento no jogo seguinte. Estás a perceber? Portanto, o que tem que acontecer aqui claramente é o treinador baixa a confiança na entrevista e no treino aumenta o grau de dificuldade do treino para poder, ou da complexidade, agora depende da metodologia de treino, da forma como nós pretendemos e do tipo de adversário que vamos ter a seguir, se aumentamos mais a dificuldade ou a complexidade. Dificuldade, por exemplo, de forma muito simples, se eu diminuir o espaço entre num exercício, o que vai acontecer é o jogador tem menos tempo para pensar, vai falhar mais passos, estou a aumentar a frustração. Coisas simples, tá? Sim. Se eu quiser aumentar a complexidade, aumento o número de jogadores, aumento o número de linhas de passe e aí ele tem mais informação para estar a percepcionar em mais coisas que ele tem que ler. Portanto, é mais difícil, mas tem a ver com a quantidade de informação, não com a ação. Está claro isto? Sim. Portanto, este tipo de questão de dificuldade, de complexidade está ligado ao estado emocional que eu quero provocar nos meus atletas. Se quer aumentar a dificuldade ou não, de acordo com o grau de confiança. Desculpa interromper-te, porque isso é muito interessante, o facto de tu estares a falar nesse assunto, porque quando falei com o Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes, ele, quando prepara os guarda-redes, ele disse aqui no Visão Vermelha que fazia isso mesmo, ou seja, por exemplo, ele fazia um treino muito difícil, pronto, entre aspas, para que ele tivesse sempre a levar com golos para causar uma certa frustração ou um certo sentimento, ou então faziam, claro que isto não vale a pena se o guarda-redes tiver a percepção do que está ali a ser feito, né? Ou então fazia um treino diferente para que ele naquele treino defendesse tudo, por exemplo. E isto foi tudo uma coisa assim meia básica que ele disse, mas, ou seja, o que ele estava no fundo a querer dizer é que muitas das vezes o treino era preparado para causar um sentimento ao jogador e não propriamente pode estar a treinar tecnicamente, porque ele dizia, tecnicamente ele sabe tudo. Eu quero é prepará-lo na outra vertente. Nós temos a motivação, para além da confiança, e temos a pressão. Tá? Geralmente eu trabalho estes 3 níveis. E o que acontece efetivamente é, eu não preparo o treino, eu não ajudo o treinador a preparar o treino, só ao nível da confiança, mas também da motivação e da pressão, porque são 3 chavões naquilo que é o estado emocional do atleta. Dar-te um exemplo muito concreto. Imagina que o atleta está com a confiança alta, tão alta que às vezes está um pouco mais arrogante, está claro? Mas a pressão também está a ser alta. Porquê? Porque ele sabe que há clubes interessados nele e há pessoas na bancada a tirar notas. Ele sabe que se falhar naquele jogo a equipa pode trocar de lugar com o rival. E portanto e vem o presidente e diz assim, olha, vamos aumentar o prémio de jogo deste jogo. Portanto, o que começa a fazer é a pressão começa a aumentar muito, certo? A pressão é aquilo que está externamente a pressionar o atleta para o desempenho. E aí nós temos duas questões, que é a confiança está alta, mas a pressão também está alta. E de certa forma elas vão se equilibrar, porque a pressão vai aumentar, portanto vai baixar já a interação entre estas duas variáveis, já vai baixar um pouco o grau de confiança. Estou a ser claro? Para além disto, existem outras. Então o que eu costumo dizer é, se nós pararmos para pensar, um treinador é como um DJ. Tem uma mesa de vários botões, confiança, motivação, pressão, entre outras coisas, tá? Não vou estar a aprofundar aqui porque efetivamente sim, claro. é só o objetivo. E o que ele tem que fazer é, ok, eu tenho que misturar as coisas bem feitas para ter o som adequado. Portanto, eu vou aumentar ou diminuir a pressão, vou aumentar ou diminuir a confiança, vou aumentar ou diminuir a motivação e, portanto, acaba por ser uma mesa, é a analogia mais fácil. Sim, é perceptível, sim. Agora, repara, se um atleta vem trabalhar comigo, basicamente é isso que faço com ele. Eu digo assim, olha, o teu próximo adversário. O teu próximo adversário está em primeiro lugar, tu estás aqui a lutar para não descer. Qual é o teu estado? Geralmente, confiança baixa, porque ele está a lutar para não descer, geralmente tem dúvidas se vai conseguir ganhar a equipa de cima, confiança baixa, portanto o botão vai ter que ser subir a confiança, motivação alta, porque efetivamente vai jogar com uma equipa e o treinador não vai ter que trabalhar a motivação nessa semana, né? Aliás, o treinador vai ter que trabalhar a desmotivação do atleta, para baixar, lembras-te daquela questão de sim. Também
tem que regular, portanto ele vai ter que baixar a motivação. E às vezes dizem mesmo isso, olha, como é que eu vou baixar a motivação do atleta? E a partir daí entramos nas estratégias. E depois ainda temos a pressão, que aí depende, se ele realmente estiver com pontos já distantes de outras equipas, a pressão passa a ser alta, e então vamos ter que baixar a pressão. E portanto, isto acaba por ser uma mesa, tal como te estava a dizer, de DJ, que tem que ser regulada. Geralmente é regulada por mim nas sessões com os atletas, em que eles querem um desempenho mais individual, estão focados no desempenho individual, ou pelo treinador quando ele quer trabalhar toda a equipa. Sim, ia-te perguntar, então basicamente o que tu já há pouco já explicaste um bocadinho, mas basicamente os treinadores que te procuram é mais para, não é tanto para eles, é mais para potenciar o grupo que têm, o grupo de jogadores que têm, e os jogadores é mais individual, é mais para ele. Há aqui estas duas nuances diferentes consoante o cliente, digamos assim, que tens à frente. Exatamente, até porque o treinador, geralmente aquilo que me procura é por liderança, esta gestão que estamos aqui a falar, só que o que ele não sabe é que existe uma metodologia de treino que se chama metodologia determinante, que eu próprio criei alguns princípios, porque eu sou treinador de base, eu não sou mentor nem sou coach, foi uma especialização que eu fui fazer depois de ser treinador. E aquilo que eu fiz foi, pegando nessas ferramentas, orientei para criar uma metodologia que o próprio treinador aprende para aplicar. Portanto, aquilo que nós conhecemos da periodização tática do Vítor Frade, da parte de cima do país, portanto, do norte, desta forma eu pensei, ok, como é que eu posso aliar aquilo que os treinadores já têm conhecimento a nível de metodologia do treino, mais a nível tático, estratégico e por aí fora, com esta parte mais comportamental que possa encaixar nas duas. Portanto, aquilo que eles fazem basicamente é, eles fazem o exercício tático, mas depois vão ajustar com algumas condicionantes no próprio exercício, que dá para ajustar a parte mais mental, psicológica, comportamental, emocional, o que nós quisermos depois trabalhar nesses exercícios. Então o treinador vem à minha procura por questões de liderança de grupo e acaba por sair com ferramentas para a própria metodologia, porque isso até motiva mais. Porquê? Porque geralmente a gente pensa, então se eu tenho um atleta problemático, ele tem aqui para o gabinete com o psicólogo. E aí não, nós podemos, se soubermos mexer nesse atleta, num exercício criar uma condicionante individual com um exercício coletivo de equipa e vamos mexer só naquele atleta com uma condicionante individual. Estou a ser claro? Eu posso dar um exemplo para ser mais claro para as pessoas. Por exemplo, eu tenho um central novo que está a sentir alguma pressão que não está a jogar a titular, mas no próximo jogo o central que está a jogar a titular lesionou-se e ele vai jogar. O que é que vai acontecer aqui? Confiança baixou, motivação alta, pressão alta. Porquê? Porque ele vai ser avaliado pelo seu desempenho. Isto seja, agora repare, isto pode ser a nível de formação como pode ser a nível de alto rendimento. Claro. Porquê? Porque isto é comportamental. E quando é comportamental tem a ver com a pessoa e com a situação, não tem a ver com o nível. Está claro? E o que vai acontecer aqui claramente é, eu digo ao treinador que aquele atleta vai ter que ser treinado para a pressão. A pressão vai chegar ao jogo e vai falhar porque a pressão está lá. Então como é que nós ativamos a pressão, por exemplo, num exercício de treino? Muito simples. Cada erro daquele jogador em que ele falha passe, a equipa adversária remata a baliza, no treino, esse remate vale gol. Então agora imagina, tu és o central, estás no exercício, falhas um passe, o teu adversário recupera a bola e consegue rematar a baliza, esse remate, mesmo que não seja gol, é gol. Porquê? Porque eu estou a aumentar a pressão sobre ti mesmo. O que é que eu pretendo? Pretendo que o atleta aprenda a lidar com a pressão no treino, sentindo o problema, para que ele possa arranjar as suas respostas para conseguir estar focado no desempenho ótimo dele no treino. E não esteja preocupado com o resultado que vai acontecer da ação que ele está a fazer. Não sei se foi claro relativamente a isso. Sim. Não, isso é bacana. Dá para perceber bem aquilo que queres, onde queres chegar. Porque muitas das vezes o contexto de treino e o de jogo são muito diferentes, né? E é difícil replicar no treino a responsabilidade de um jogo. E essa questão do remate ser gol ou não ser, mas contar como gol, ok, mete ali um peso extra naquela ação para ele, sim.
Boa. Olha, E aquilo que se pretende é criar no treino o contexto psicológico que vai haver num jogo, para facilitar essa transferência treino-jogo, está bem? Quando trabalhas com os jogadores, e neste caso, se calhar com os treinadores também, mas mais com os jogadores, tu apanhas jogadores que têm um bloqueio que os um bloqueio mental qualquer que os impede de ter rendimento, do estilo, tu lá está, vais analisar a parte tática, a parte técnica do jogador e dizes assim, ok, esta pessoa tem qualidade, mas por algum motivo não está a resultar. Como é que tu chegas a ferramentas que o possam ajudar? De que maneira é que isso pode bloquear de tal maneira ao jogador para passar uma época inteira sem conseguir mostrar o seu jogo? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, não sabendo qual é que era o bloqueio, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do Everton Cebolinha, por exemplo, quando chegou ao Benfica, o melhor jogador da Copa América, o melhor jogador do Brasileirão, chega cá, pá, alguma coisa o impediu, houve ali um bloqueio qualquer, seja ele qual for, que ele nunca conseguiu colocar na Europa ou no Benfica o seu futebol. Como é que isso se trabalha? Que dúvidas é que isso gera no jogador que o afeta assim tanto que ele nunca consegue jogar o que jogou há meses atrás? Boa. Isso é uma excelente questão. Eu vou diretamente não ao jogador, mas a quem fez a prospecção do atleta, também. Okay. Geralmente aquilo que acontece no scouting e na observação de atletas é que eles olham para o desempenho do atleta, não olham para o desempenho do atleta num determinado filtro. O que é um filtro? Eu ter a capacidade de isolar o desempenho dele em diferentes tipos de jogo. As equipas fortes e as equipas fracas, por exemplo. E isso mostra-me se o atleta está ou não está preparado para um determinado contexto em que vai haver mais pressão ou menos pressão, isto é um primeiro ponto. Portanto, a prospecção em si já está errada. Se eu for buscar um atleta, dar-te um exemplo muito concreto. O ano passado o Arouca fez uma boa época. Yeah. Efetivamente pode ter ali um ou outro jogador de interessante. Mas se olharmos para os jogos em que ele jogou contra os três grandes, se calhar, eu não sei, tá? Estou a dar um exemplo. Pode não ter tido um bom desempenho, mas fez um bom desempenho contra as equipas pequenas. E isso realça, marcou golos e por aí fora. Marcou golos, vamos buscá-lo. O que acontece aqui é que se ele vai para um grande e vai jogar a Liga dos Campeões, se calhar pode não ter resultado que se está à espera. É este ponto aqui, tá, ok? Porquê? Porque ele contra as equipas grandes não estava a ter desempenho adequado. Portanto, olhando para o futuro, é normal ele não vir a ter. Porquê? Mas isso é trabalhável? Isso é trabalhável? O jogador que tem esse tipo de comportamento, quando a pressão sobe ou quando o nível sobe, é possível trabalhar de maneira a que ele mude isso e que a certa altura consiga ter rendimento quando o nível sobe? Se o problema for comportamental, sim. Se o problema for técnico ou tático, é mais difícil. Sim, exato. Porque as equipas mais pequenas, o futebol é mais lento, o futebol mais rápido com equipas mais altas. Aí já tem uma questão de percepção de informação, a ativação da resposta, né? Se eu consigo jogar de costas para a baliza ou não, se eu consigo receber e antes de receber já ter as linhas de passe a nível de visualização para saber onde é que eu vou meter a bola sem precisar de olhar. Portanto, tem a ver com o tempo que eu demoro a tomar a ação, né? Aí já se torna um pouco mais difícil, mas não é algo que não se possa trabalhar. O que eu estou a dizer é que se eu posso ir buscar um atleta que já tem isto, não estou a perder tempo. Yeah. Né? Porque nesse nível há jogadores muito próximos. Claro. Só, o que está a acontecer é que a minha perspeção está a olhar para o todo que o atleta vale e não para o todo que o atleta vale em determinados contextos de tipos de adversário. Está claro? Este é um primeiro ponto. Segundo ponto, não, o atleta até tem um bom rendimento, vamos buscá-lo. Ok, pode acontecer mudança de clima, família ou não família, portanto, problemas externos que estão a bloquear o atleta para aquele desempenho. Outra questão muito importante tem a ver com as promessas. Aquilo que efetivamente lhe foi prometido. Se vai jogar, se não vai jogar, portanto, aquilo que entra no processo de negociação quando vamos buscar o atleta. Sim, isso é muito... É bom estás a tocar nesse ponto e não vamos focar nisto, mas é bom enquadrar, se calhar, para depois quem nos vai ver também perceber melhor.
Por exemplo, o Coxo, o ano passado, falou nisso, que quando veio para o Benfica não era para desempenhar a função que Schmidt lhe estava a... Ele escreveu aquele texto e tudo, aquela entrevista. E isso tem a ver com a questão de expectativas, se calhar, do próprio jogador a quando da negociação, não é? Exatamente, e depois há aqui um desalinhamento entre aquilo que é a negociação que é feita pelos diretores e aquilo que é a expectativa que o treinador tem para a equipa e para o conjunto de atletas, né? Para a competência de cada atleta naquilo que é a estratégia para o jogo. E, portanto, esse desalinhamento às vezes cria problemas aonde? Nas expectativas. E a expectativa está muito ligada à motivação do atleta. Ora, a motivação ativa ou desliga o atleta para fazer as partes... para o desempenho mais técnico ou tático, e já tens logo um bloqueio nesse ponto, né? Porque para quem gosta de questões assim mais lógicas, eu posso partilhar contigo uma fórmula que eu utilizo para explicar ao atleta como é que vem o desempenho, como é que surge o desempenho do atleta. Forma muito simples. Portanto, o atleta tem capacidade técnica. Técnica é o quê? Passe, remate, passe longo, portanto, tem capacidade técnica, mas essa capacidade técnica vai acontecer num determinado contexto tático, que é com linhas de passo ou não, se a linha de passo é longe, num contexto tático. Então, o tático é a decisão. Ele toma a decisão e depois executa a técnica. Né? Ele recebe, por exemplo, a bola está num corredor, ele recebe a bola, ele tem que tomar a decisão se vai fazer um passo longo no extremo, por exemplo, imagina que estamos a falar de um trinco, passo longo para o extremo do lado contrário, ou se vai jogar curto para a equipa continuar a construir. Essa decisão vai ser complementada com a parte técnica, do passo curto ou do passo longo, está claro? Portanto, aquilo que acontece é, eu até posso ter uma boa decisão, mas não vou conseguir cumprir tecnicamente. Okay. Isso significa o quê? Que o todo que o atleta vale a nível tático, imagina que o atleta tem boas decisões e vale nível 10. Mas depois, a técnica às vezes dá, outras vezes não dá. Está ali no nível 5. Portanto, o que acontece aqui é esta relação de tática com técnica. O que é que acontece? Atletas que não tenham boas decisões e que sejam muito bons tecnicamente são aqueles atletas bons para o circo. Está a ser claro? Esta é uma primeira distinção. Agora, esta tática e esta técnica vão entrar dentro de uma capacidade estratégica, que é como é que eu me relaciono estrategicamente dentro do meu setor, seja médio, seja avançados, e como é que eu crio as relações, se percebo as relações com os meus colegas. E aí já entramos numa parte mais estratégica, se eu sei jogar em 4-4-2, 4-3-3, por aí fora. Está claro? Ok. Agora, tudo isto que é parte que o treinador passa ao atleta, ou que o atleta consegue fazer em campo e que toda a gente está a ver, tudo isso vai ser limitado pela sua capacidade física. Ok. Ou seja, ele até pode valer tipo 10 nisto tudo, até se a gente for ver aqueles jogos do FIFA, Sim. Ele até pode valer 10 nisto tudo, mas a capacidade dele fisicamente está baixa. Então, o físico vai baixar esta capacidade toda que ele tem a nível técnico, tático e estratégico. Está claro? Ok. Não, nós agora injetamos fisicamente, o atleta vai estar bem, passou a pré-época, já tem os primeiros jogos do campeonato, fisicamente está bem. Ele é muito bom e agora acontece o seguinte, que é, ele não tem rendimento. Então o que é que está a limitar aqui? Tudo isto está a ser dividido pela parte comportamental. Okay. Então, se a parte comportamental for baixa, não tiver motivação, tudo o que está aqui, que já falámos, técnico, tático, estratégico e físico, vai ser diminuído. Porque só a parte comportamental vai diminuir aquilo. E a parte comportamental estamos a falar de quê? Não só estamos a falar de valores pessoais, como compromisso, persistência, resiliência, como também com os valores de equipa, como coesão, trabalho de equipa, comunicação. Portanto, esta parte comportamental, quando é reduzida, vai reduzir tudo o resto, que é o valor dele, geralmente observável pelas pessoas, né? Até por ele próprio nos vídeos. Está claro? Portanto, por muito bom que seja o atleta, se ele não tiver a parte comportamental, todo o valor que ele tem, quando muda de contexto, se a parte comportamental mudar, aquele valor vai diminuir. Isso pode ser adaptado, por exemplo, ou fazendo aqui o transfer para um jogador que teve muitas lesões, seja ele qual for, um jogador, por exemplo, que está constantemente lesionado, pode acontecer
quando regressa, dizer assim, ok, tecnicamente estou fixe, taticamente percebi as ideias do que me querem passar, mas depois, a nível, lá está, de confiança, ou tem medo de se lesionar, ou falta ali qualquer coisa que o impede de ter rendimento, apesar de ele estar impecável fisicamente? Exatamente. Pois. Principalmente o receio da nova lesão. Nova lesão há dois tipos de lesão, que é a lesão reincidente ou uma nova lesão que vai acontecer por proteger o sítio onde esteve lesionado. Às vezes, se eu tiver um entorse e me tiver a proteger daquele entorse, provavelmente vou ter um problema no gêmeo. Yeah. Portanto, é uma lesão que está subjacente àquela. E, portanto, o que acontece aí tem a ver mais com o receio. Tá? Eu, quando estive na segunda Liga B, na altura, olhando para aqui agora, neste momento, seria a terceira Liga, ok? Sim. Eu estive no campo, portanto, eu sou mentor neste momento, eu trabalho por videochamada, mas já trabalhei no campo e, efetivamente, às vezes vou ao campo, mas mais como consultor. O treinador diz-me, olha, vem aqui uma semana, eu vou lá e trabalho com ele diretamente, só a eficácia da equipa a nível da baliza, porque o foco não é uma questão de... quando eu trabalho a finalização a nível técnico, eu não estou a trabalhar a parte comportamental, e comportamental é foco, concentração, criatividade, portanto, são questões diferentes. E às vezes eu vou lá e trabalho só ali uma semana diretamente com o treinador. O que acontece, quando eu estive nessa época, eu era treinador adjunto e eu tive um ponta de lança que era muito bom, precisava dele, porque teve uma lesão e precisava dele. Só que precisava de acelerar a recuperação dele. Então, basicamente, o que eu fiz foi, coloquei numa marquesa e fiz-lhe uma sessão de hipnose. Portanto, hipnose não é aquela situação que a gente vê na televisão. Olha, faz de galinha ou faz... Não é isso, tá? Portanto, hipnose é simplesmente a pessoa está deitada na marquesa e eu ia falando com ele, uma linguagem calma, por aí fora, para ele visualizar determinadas questões, e aquilo que eu disse foi, olha, pensa assim, imagina que no músculo onde tu tens a lesão, tens um flash de uma fotografia. E esse flash, quanto maior esse flash, mais a dor que tu tens. Agora, tu próprio podes retirar o flash da máquina fotográfica. E quando tu tiras a fotografia, o flash perde a intensidade. E ao fazer este trabalho visual, o que acontece é que a dor que ele tinha no músculo, que estava a ser na cabeça, não física, foi diminuindo. Portanto, isto é um trabalho visual que vai ser reintegrado naquilo que é a recuperação mais rápida daquele atleta relativamente à lesão. Principalmente ao medo. Está a fazer ideia? Portanto, estas questões de reintegração e de lesão podem ser trabalhadas nestes níveis, não só a nível da fisioterapia. Agora, estavas-me a falar que se pode ter ou não influência no desempenho quando o atleta entra em campo. Sim, claro, como é óbvio, se ele tem medo, ele não vai tanto ao choque. Ele não vai... portanto, se ele não vai ao choque, já está a prejudicar a equipa relativamente ao grau de agressividade, não é? Claro. Não, e se calhar, por exemplo, pensando em jogadores que possam ter posições que, se calhar um central não é um bom exemplo, mas posições que obriguem a ir à frente e vir atrás, se calhar não vai arriscar tanto porque tem receio de ou já não vou voltar para trás, ou vai condicionar tudo, no fundo, vai condicionar tudo. Sim, exatamente, até porque se ele teve lesionado, provavelmente a capacidade física dele baixou um pouco, né? E esse medo de não corresponder fisicamente pode levar a que o atleta ou não suba quando a equipa tem que subir, ou esteja sempre mais baixo e obriga o setor a estar mais baixo, e isso vai ter influência na fora de jogo, vai ter influência na forma de criar pressão, vai ter influência em zonas pressionantes. Olha, ia-te perguntar, tenho aqui duas questões, uma relativa aos egos, como é que se lida com egos grandes num balneário. E hoje em dia é muito comum, hoje em dia, quer dizer, sempre foi, mas hoje em dia é muito comum haver jogadores experientes, que já, e na nossa realidade portuguesa muitas das vezes é isso, se calhar o Benfica tem o Di Maria e o Otamendi, se calhar o Porto acaba por ter, se calhar, o Fábio Vieira, desculpa, que vem do Arsenal para cá e toda a gente espera que pegue na equipa. O Sporting há de ter o Gyökeres, que agora por exemplo, é impossível ou impensável sentá-lo, ou seja, há grandes egos dentro dos grupos. Como é que se lida com isso?
e que cuidados é que tem que se ter para lidar com a frustração caso o treinador decida assim, ok, vou sentar este jogador, porque neste momento, apesar de ele ser excelente, há alguém que está numa melhor forma. Boa, Bruno, eu acho que isso é uma questão muito, muito importante. Eu vou-te tocar aqui noutro, não diretamente no atleta, mas em quem alimenta esse ego, ok? E por vezes, se calhar, tu tens mais a direção a alimentar esse ego do que propriamente o resultado que esse atleta está a ter, né? Porque tu vês atletas quando chegam a um determinado nível, como já atingiram esse nível, nós só vamos trocar aqui a palavra de ego por status. Ok. Tá? Eles passam a ter status e esse status é que lhes dá o ego, está claro? O ego é o quê? Simplesmente é ele ter a percepção de que já fez o que tinha que fazer e agora toda a gente o tem que respeitar e reconhecer e dar-lhe aquilo que ele quiser, estás a perceber? Yeah. Portanto, isso é aquilo que... Mas isso acontece em qualquer trabalho, em qualquer posição. Sim. Tá? Não tem a ver só com o atleta e às vezes até com treinadores isso acontece. Só que quem é que está a alimentar esse ego? E aí é que eu costumo dizer, um monstro só é grande quando alguém o está a alimentar, porque se o monstro estiver com fome, esse monstro perde força. Então, o treinador, por exemplo, se quiser lidar com esse tipo de abordagem, vai ter que perceber quem é que está a alimentar, se é o agente, se é a direção, porque às vezes a direção é que diz, não, o atleta tem que jogar, né? Então a gente vai buscar, por exemplo, um Ronaldo para o Real Madrid, e agora ele vai sentar o Ronaldo no banco, então a gente está a pagar milhões para ele estar no banco e a gente quer pessoas na bancada para ver o Ronaldo e ele vai para o banco ou não, nem sequer é convocado, não pode ser. Portanto, quem está a alimentar esse ego, né? E aqui é um ponto essencial, se o treinador tem força ou não tem força relativamente a retirar e pôr determinados jogadores. Este é um primeiro ponto. E eu não queria avançar para esse tema dentro da seleção portuguesa neste momento. Tá? Sim. Okay. Estou a pegar na questão do Real Madrid, quando lá estava o Ronaldo. Agora, olhando para a questão da capacidade de lidar com o próprio ego dentro do balneário. Porque nós temos jogadores com estatuto e jogadores novos que querem ainda ganhar esse estatuto. E, portanto, o treinador tem que ter a capacidade de educar os jogadores que têm estatuto para a contribuição dos jogadores mais novos e não o baixar a capacidade dos jogadores mais novos para que o status não seja comprometido e não seja ultrapassado para eles ficarem mal vistos. Porque é isso que acontece efetivamente, não é? Tu tens miúdos que querem chegar a altos níveis e tens atletas que estão dentro do balneário que já têm algum status. O que é que eles vão fazer para não terem que andar ao mesmo nível que os miúdos? Vão baixar a confiança aos miúdos. Vão baixar... Isso acontece. Acontece, já vi que acontece. Certo? Ok. O que é que... Claro que isto acontece, mas aliás, a própria... se nós olharmos para a faculdade, a própria praxe é esse o objetivo, né? Sim. Okay. É quase como se fosse um respeito obrigatório, estás a ver? Yeah. Ok. Claro que em alguns contextos isso é importante porque os miúdos novos também querem passar por cima demasiado rápido e às vezes há ali uma falta de respeito, está claro? Agora, de forma clara, como é que se lida com esses egos? Eu acho que tem a ver, o segredo está na aproximação da vida pessoal do atleta. Isto significa o quê? Se eu for o treinador e eu estiver preocupado com o conforto do atleta, estiver preocupado com o futuro do atleta, ajudar o atleta a perceber como é que pode manter esse status, não o perder, porque quando o atleta atinge o status, ele já não quer alcançar mais. Ele já não quer é perder aquele status. E, portanto, a motivação muda. E nós, se calhar, temos alguns exemplos. Às vezes ouve-se muito críticas do Neymar e não sei o que mais. O Neymar até chegar, queria. Depois chegou a um determinado nível, já não quer. Como é óbvio, não é? Porque já chegou, já alcançou aquilo que era os sonhos, a diferença daquilo que ele já pode alcançar já é baixa e, portanto, agora ele não quer é perder aquilo que... Portanto, o que é que acontece? Ele só vai ter maior rendimento quando começar a perder algo que ele já tem, que foi o que aconteceu agora com a lesão. Portanto, aí ele vai aumentar novamente o rendimento. E esta questão do ego, às vezes, como é que eu ajudo o atleta a não perder aquilo que lhe custou tanto a atingir. E aqui já mudamos a motivação, já não é a motivação pelo prazer, no sentido de vamos alcançar mais, Não, agora já é diferente.
Agora ok, tu chegaste a este nível, já tens um determinado ordenado, já tens um determinado nível de vida, já tens... tu agora, se não tiveres rendimento, o clube não te vai querer continuar a pagar esse mesmo valor. E se nós entrarmos nesta questão, né, isto é muito importante para que o atleta não tenha a intenção de continuar a ter rendimento para continuar a alimentar também a equipa. Estás a perceber? Sim. Agora, gestão de vários egos é outra questão, tá? Vários egos já têm a ver com questões de comparação. E o Real Madrid, efetivamente, tem muito disso, né? Sim, desde sempre que o Real Madrid passa por esse problema, né? Parece que é quase a ADN do clube. Exatamente. E aí o treinador já tem um trabalho mais de regulação de emoções como inveja, ciúmes, já é outro tipo de trabalho. Estás a ver? Que, efetivamente o treinador tem que aprender, porque senão não consegue. Claro. Se o treinador for para lá, que foi o que eu penso que aconteceu com o Mourinho quando chegou ao Real Madrid, Mourinho e outros, não estou a denegrir o Mourinho, atenção, é perceber que em determinados níveis, em que eles são muitos atletas com muito estatuto, o que ele vai ter que regular já não é mais a coesão de equipa, já é mais como é que eu diminuo a inveja e o ciúme e como é que eu ponho atletas de alto nível a contribuir uns para os outros. Sim, tu tens no Real Madrid tens um exemplo grande e é público, por isso não tem problema nenhum, porque foi, salvo erro, foi o Ronaldo o Fenómeno e o Roberto Carlos que até falaram nisso, que quando era o Real Madrid dos Galácticos, o Vanderlei Luxemburgo chegou lá e que cortou com tudo, saídas à noite, álcool e horários rígidos, resultado, e eles dizem mesmo assim, resultado, durou 6 meses, foi-se embora. Pá, porque é brincar com o ninho das vespas, né? Exatamente. E depois tens aqui duas questões, que é, ou o treinador tem força junto à direção para arrumar esse tipo de jogadores, ou não tem, ou ele é arrumado. E o que está a acontecer, por exemplo, no Paris Saint-Germain neste momento, é o treinador está a conseguir, desculpa a expressão, despachar as vedetas. O Mbappé teve que sair, né? Aliás, até há um vídeo viral do Luís Henrique a cair em cima do Mbappé, que ele tem que ser um líder, não sei o que mais. A questão é que aquilo acaba por ser um pouco show-off, porque aquilo é uma forma de pressionar o Mbappé a querer ser um líder, quando o Mbappé é um técnico especialista que nunca vai ser líder. Ele quer ser especialista, quer ser reconhecido pelo desempenho individual, não por o desempenho da equipa. Portanto, o Luís Henrique está-lhe a tentar motivar com uma questão que é dele, enquanto jogador que eventualmente ele foi, que é o ser líder da equipa, o jogar em equipa. Isso não vai motivar esse tipo de atleta como o Mbappé. Portanto, o que vai acontecer é atletas como o Mbappé vão sair da equipa, porque vão baixar o rendimento, não vão ter interesse e vão querer procurar outro tipo de contratos. Eu ia-te perguntar, desculpa de interromper, mas porque eu acho que podes enquadrar o que ias dizer no que eu te vou perguntar, que é, o ser líder é algo inato, nasce ou pode ser trabalhado? É uma excelente questão. Eu acredito que nós nascemos já com uma personalidade, tá? Eu tenho 2 filhos e vejo claramente que eles nasceram já muito, muito diferentes, tá? E portanto nós já trazemos uma predisponibilidade para um tipo de personalidade. E essa personalidade pode ser mais de especialista, mais de grupo, mais de social, mais, tá? Aí cada um eventualmente pode procurar mais informação sobre personalidades, mas depois o contexto e o ambiente vão ativar ou desativar essa personalidade ou direcioná-la para outros graus, também. O que acontece aqui na pergunta de liderança é, algumas pessoas já nascem com predisposição para a liderança, mas ela é possível de ser treinada. Eu vou dar o exemplo. Eu nunca fui uma pessoa líder e eu aprendi a ser líder. Portanto, eu aprendi através de formação, não formação teórica, porque isso não existe no meu ponto de vista, e agora estou-te a dar o meu ponto de vista. Não existe treino de liderança teórico, existe treino de liderança prático, e isso significa construção de objetivos, aprender a comunicar, aprender a motivar, aprender a gerir emoções, e isso é prático. Não existe qualquer curso que apareça lá, diploma de liderança, isso não serve para nada. Houve treino experimental, houve treino experiencial, houve treino na prática, ok. E sim, isso dá para treinar a questão de liderança. Também. Okay. Agora, a nível de atletas,
O próprio Mourinho falou nisso, na questão do Jorge Costa, na altura, quando era Sim. atleta dele. Mas aquilo que eu acho, e vou ser muito direto aqui ao ponto, Bruno, é o treinador precisa de aprender a ensinar o capitão a ser líder. Muitas vezes diz que o capitão tem que ser líder, mas não ensinam o capitão a ser líder. Por exemplo, o capitão tem que saber dar feedback aos colegas. O treinador ensina a dar feedback. Portanto, isto é só uma questão muito básica. Sim. O capitão tem que ajudar a equipa a gerir o estado emocional dentro de campo. O treinador ensina o capitão a fazer isso? Ou só exige que ele faça sem nunca ter dado? E se o capitão aprender com o treinador a fazer isso, já está a aprender liderança. Ok. Tá? Portanto, dá para aprender a ser líder. Agora, alguns já trazem essa pré-disponibilidade, outros não. Tá? Um técnico especialista numa determinada área vai ter muitas dificuldades, que não seja social. Estás a perceber? Mas não quer dizer que não consiga. Mas se calhar, provavelmente vai conseguir ser líder dentro de um setor. Né? Eu sou o central e mando no setor, mas já não estou a mandar na equipa toda, dentro de campo. Estás a perceber? Sim. Portanto, E tu achas que todos os treinadores têm que ser líderes? Ou pode haver alguém que possa fazer o papel de líder? Ou seja, o treinador há de ser sempre um bocadinho líder, né? Porque faz parte da função, mas ter esse perfil de ser o maior líder dentro do grupo de trabalho, e aí estou a incluir também a equipa técnica toda, ou pode haver, por exemplo, um adjunto que exibe mais esse papel e o treinador é mais, por exemplo, das relações humanas, mais amigo, mais próximo, ou é o treinador que tem que ser esse, na tua opinião, é o treinador que tem que ser o líder para tudo? certo. Aqui nós teremos que definir o conceito de líder, ok? Ok. Então vamos lá. Transformando isto de forma prática. Tu tens um processo que queres instalar na equipa e a liderança é pôr as pessoas a cumprir esse processo. É só isto. Ok. Do meu ponto de vista, é a transformação de liderança mais básica possível. Tu tens um processo, seja um modelo de jogo, seja um modelo de treino, seja alguma ação que queres que alguém faça, e liderança é comunicação com essa pessoa para facilitar com que essa pessoa cumpra a tarefa. Isto Claro. é liderança. Seja um para um subgrupo, ou seja um para muitas pessoas. Olhando para a tua questão, eu acho que o problema não está no estilo de liderança. O problema está no desconhecimento que a pessoa tem nos diferentes estilos de liderança que existem. Por exemplo, existe o democrático e existe o chefe general. Não é? Portanto, existem vários estilos. Eu ia-te dizer, já agora, só para complementar, eu estava-te a perguntar isto porque às vezes, e olhando para os diferentes treinadores que existem, nós vemos, e é muito comum entre adeptos dizer-se assim, este não tem pulso, ou aquele tem pulso. A minha questão é mais nesse sentido. Ok. Aí deixa-me só terminar esta questão que estava a dizer. Força, desculpa. Porquê? Porque cada pessoa tem um estilo mais adequado. Portanto, eu sou mais democrático, deixo a equipa falar, deixo a equipa pensar, deixo os outros agirem, deixo o treinador adjunto fazer, né? Ou Claro. sou eu que mando e aqui sabem todos quem é que manda. Aquilo que eu acho é que o treinador tem que saber, de acordo com o estado em que a equipa está, qual é o estilo que tem que adequar e não ter o seu estilo próprio. Portanto, esta é a resposta adequada a tudo o que se fala sobre liderança. Agora, relativamente à tua questão, se tem pulso ou não tem pulso, isso não é uma questão de liderança. Ok. Isso é uma questão de gestão emocional. Um treinador que não tem pulso é um treinador que não quer entrar em conflito. E se não quer entrar em conflito é um problema de confiança pessoal e provavelmente na relação que tem com a direção, direcionando o ponto para quem é que manda, se é a direção, se é os atletas ou se é o treinador. E muitas vezes o que tu vês é um treinador chegar a uma equipa, mas quem manda é os atletas, porque tem mais autoridade para a direção do que o próprio treinador. E isso é que faz o treinador não ter pulso. Não tem a ver com estilos de liderança, nem treino de liderança, não tem a ver. Eu estive num clube, efetivamente, em que quem mandava era o guarda-redes, porque era o afilhado do presidente. E, aliás, eu tive que trabalhar diretamente com essa pessoa. Ele, na altura, teve que ir para o banco, porque tinha uma lesão e não podia estar a jogar lesionado. Ele não gostou e na época seguinte foi despedido. Portanto, quem mandava não era o treinador principal, era adjunto na altura, era o guarda-redes. Jogador, exatamente. Portanto, isso não tem a ver com a liderança do treinador, tem a ver efetivamente com as relações de hierarquia dentro do clube, está bem?
Ok, não, ok, era isso porque muitas vezes é uma coisa que se diz, vamos ver um jogo de bola, seja qual for o clube, este não tem pulso, ou aquele tinha pulso, ou o outro é que era para pôr todos no sítio, mas é interessante falar nessa questão da gestão emocional, porque aí até dá para fazer aqui o transfer, se calhar para a gestão emocional dos jogadores, e eu não sei se estou a usar bem o conceito, mas, por exemplo, é muito comum, e nós estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa, é muito comum quando as coisas estão a correr mal num jogo, o jogador ser alvo de muitos assobios, ou até mesmo o treinador, pode ser mesmo o treinador. De que ponto é que isto toca no jogador? De certeza, se calhar alguns usam para catapultar o seu rendimento, se calhar outros acabam por se sentir diminuídos ou pouco confiantes. Mas de que forma é que isto pode causar um trauma e que o jogador depois já não queira, por exemplo, subir a campo? Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do João Mário, que é o mais recente, que depois de uma chuva imensa da Sebios disse, pá, chega. Sim, isso é uma questão muito importante e aí temos que olhar mais para aquilo que é a parte profunda da pessoa, ok? Yeah. O que é que significa o assobio? O assobio é o anti-reconhecimento, Pois, né? Porque, de certa forma, se nós olharmos o contrário de reconhecimento é indiferença, é eu nem sequer saber quem tu és, aqui nós estamos a aumentar ainda mais a ênfase negativa, que é eu sei quem tu és e eu não gosto daquilo que tu fazes. yeah. E nós estamos a dar um reconhecimento negativo. E o que acontece aí é, dependendo do tipo de atleta, se precisa ou não precisa de reconhecimento dos outros. E tem muito a ver com, eu dou importância à opinião dos outros ou não dou. Por exemplo, Yeah. tu tens atletas como Ronaldo e como um ponta de lança que estava no Milão. O Ibrahimovic? Exatamente. Yeah. Que eles não dão importância à opinião dos outros. Portanto, isso tem a ver com os valores mais profundos deles e aquilo que é mais importante para eles. Portanto, resultados é mais importante que reconhecimento. Isso Yeah. significa que o atleta não vai. Eu não estou preocupado com o que as pessoas estão a pensar na bancada. Eu quero que eles festejem por eu ter resultados. Não quero que eles festejem e que eles gostem de mim porque eu preciso Claro. disso. Estás a perceber? E aí difere o outro tipo de atleta. Se o atleta precisa desse reconhecimento, os assobios vão ter influência no desempenho. Se não Ok. precisa desse reconhecimento, o próprio assobio às vezes até ativa o atleta. Pois, yeah, yeah. Sim, nota-se muito de jogador para jogador. Olha, e agora para fechar, não sei se consegue responder a isto, mas a última pergunta era sobre o carinho que o Jorge Jesus fala, que o Guardiola fala, que o Amorim fala. Ou seja, todos os treinadores dizem que X jogador precisava de carinho, ou o plantel inteiro precisa de carinho. Quando os treinadores dizem isto publicamente numa conferência de imprensa, qual é o efeito que querem realmente causar? De certeza, porque a malta brinca e vai às redes sociais e toda a gente diz carinho, agora carinho, joguem, mas é. Pá, mas eu não sei, isto é a minha interpretação. Claramente os treinadores todos já falaram sobre isto e não estão todos à espera que a malta vá lá fazer uma festinha no jogador. Portanto, o que é que eles procuram mesmo com esta declaração? Para te responder a essa questão, nós temos que conhecer 4 formas de dar amor. Yeah, Tá? Existe a forma de eu levar a pessoa a jantar fora, yeah, em que me vou arranjar todo e vou levar a pessoa a um determinado estímulo, ok? Existe eu estar a ouvir o que aquela pessoa está a dizer. Existe eu tocar na pessoa, né? O abraçar, o brincar com a pessoa, né? E existe o servir, que é eu fazer algo para aquela pessoa. Então, se eu conhecer estas 4 formas de dar amor, eu consigo perceber o que é que significa carinho. Um determinado atleta vai preferir o carinho de uma destas 4 formas. Ou o tato, de eu abraçar o atleta e dizer, então, o que é que fizeste ontem? Né? Ou o servir o atleta de fazer um exercício e ele sentir que a importância daquele exercício o está a desenvolver. Ou eu simplesmente puxar o atleta e ter uma conversa individual com ele e ouvi-lo, não é estar só a falar, é ouvi-lo, e portanto ele sente-se ouvido, e de certa forma outros gostam de que lhe ofereçam alguma coisa, que lhe deem umas férias, ou lembro-me perfeitamente de uma questão do Mourinho a dar umas mini férias ao Coentrão de 1 ou 2 dias lá no Real Madrid. Portanto, são questões importantes. E isso é o quê? Isso é atenção. No fundo, é ter a capacidade de dar atenção às necessidades do atleta. E aqui nós precisamos perceber a diferença de 2 conceitos: necessidade e capricho.
Um treinador não tem que alimentar caprichos dos atletas, tem que alimentar necessidades. E essa atenção às necessidades é aquilo que provavelmente faz com que esse tipo de treinadores percebam que, ao dar atenção às necessidades, eles estão a comprar os atletas. Agora, Ok. claro que tu podes fazer isso de forma genuína, podes fazer isso de forma manipuladora e persuasiva, está claro? Claro que a forma mais manipuladora não vai durar no tempo, porque as pessoas apercebem-se, Claro, tá? claro. Quanto mais tu genuíno fores, porque tens preocupação com as pessoas que estão por detrás dos atletas, mais facilmente eles vão sentir que essa atenção às necessidades que eles têm faz com que eles digam: eu quero continuar com esta pessoa, eu vou dar tudo por esta pessoa. Ok, ok. Pronto, olha, não te ocupo mais tempo. Acho que tocamos aqui nos pontos todos que eu achava muito interessante trazer, porque realmente esta parte mental ou este trabalho mental que é preciso fazer com treinadores, com jogadores, esta gestão emocional, estes egos ou status, como corrigiste bem, epá, isto influencia tudo, e o produto final que nós vemos depois no relevado é só, lá está, é o produto final de uma data de coisas que estão para trás. Queria-te agradecer teres vindo aqui ao nosso canal. Pá, espero que tenhas gostado. Claro que sim, Bruno, até porque as perguntas são muito pertinentes, não, nem sempre tenho a possibilidade de partilhar o meu ponto de vista sobre essas questões, né? Às vezes são questões muito superficiais que nós nem sequer conseguimos aprofundar e acho que as tuas perguntas não foram fáceis e por esse motivo também foram muito interessantes. Pronto. Tá feito, tá feito, Carlos. Agradeço-te mais uma vez. E já sabem, quem procurar, quem for aí treinador, jogador e quer aqui uma ajuda, o Carlos está disponível. De resto, quem nos vir, já sabe, é só colocar aqui um comentário, uma pergunta, um like, uma subscrição no canal. Para nós é uma grande ajuda. Até breve. Fiquem